Pessoal, agora com relação ao laço for. No vídeo anterior eu fui mais detalhado, né? O vídeo até demorou um pouquinho, vamos ver se eu consigo fazer isso um pouco mais rápido. O exercício da apostila, né, página 19, o exercício 3, fala assim, ó, escreva um programa utilizando o laço for para ler e determinar a média de 4 notas. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz o exercício de duas formas para tentar mostrar com clareza a necessidade, o porquê de utilizar um laço, né? Mas é possível também resolver sem usar o laço. Por isso que o exercício fala, usando o laço. O que ele quer? Ele quer calcular a média de 4 notas. Então significa que eu tenho que ler as 4 notas e depois fazer a média aritmética. Somar e dividir por 4. Bom, aqui está a resolução utilizando o laço. E aqui está a resolução não utilizando o laço. Esse bloco de códigos tem 9 linhas e esse bloco de códigos tem 11 linhas. Esse código aqui só calcula a média de 4 notas. E esse bloco aqui, ele pode calcular a média de quantas notas nós quisermos. Basta eu mudar o contador, né? Ou seja, a quantidade de vezes que esse loop vai funcionar. Quantidade de vezes que vai ser lido o conteúdo desse loop, que também é um bloco de códigos. Olha só a chave aqui, ó. Então vamos lá. Agora eu já vou partir direto para as questões mais lógicas relacionadas ao loop mesmo, que a gente já viu no vídeo passado, a questão de tipo de variáveis, né, sintaxe e tal. Então vamos lá, aqui ó, com relação ao problema. Ele está pedindo o quê? Não são 4 notas? Tá. Significa então que se eu tenho que utilizar o loop e eu tenho que ler 4 notas, então eu tenho que fazer o meu loop repetir 4 vezes, e dentro dessa repetição eu preciso ler 4 notas. Certo? Muito bem. Foi o que eu fiz aqui. A estrutura da linguagem no loop for pede que você informe o nome do loop, que é o comando for, e dentro dos parênteses nós temos que passar algumas informações. Quais são essas informações? Quem é que vai controlar o meu loop? No meu caso aqui é a variável que eu chamei de count. É como se fosse um contador. Esse contador ele vai iniciar com o valor 1, perdão. Vai iniciar com o valor 1. Entre os argumentos, né, dessa função eu tenho que separar com ponto e vírgula. Isso faz parte da estrutura da linguagem, da sintaxe. Aqui dentro, não é fora. Então são os parâmetros dela aqui, ó. Parâmetro de inicialização, parâmetro, né, de teste, ou seja, até quanto ele vai, e parâmetro de incremento ou decremento, vai depender da necessidade sua. Se você precisar fazer um contador que faça o inverso, ele inicia num valor maior e vai diminuindo até chegar num valor menor do que o inicial, então você vai utilizar aqui um decremento, né? Por exemplo, conte menos menos. No nosso caso a gente quer de 1 a 4, são 4 notas, a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Então o meu contador vai iniciar em 1, o meu for ele tem que se repetir enquanto esse contador for menor ou igual a 4. Então ele vai repetir enquanto o contador for 1, enquanto o contador for 2, enquanto o contador for 3, enquanto o contador for 4. Até 4, porque é menor ou igual a 4. E como é que eu vou incrementar ele? De 1 em 1. Por isso que eu coloquei conte mais, né? Se eu quisesse incrementar ele de 2 em 2, poderia fazer, por exemplo, mais igual a 2. Ele vai incrementar de 2 em 2. Só a título de exemplo. Então, precisa ficar claro que um laço, que um loop, ele tem que ter um começo e um fim. Senão ele fica preso aqui dentro e o programa nunca termina. É o chamado loop infinito. Aí o programa trava. Para o programa não travar, ele tem que ter um início e um fim. Tem que existir alguma coisa que quebre esse loop, que faça a execução do programa, né, que é de linha a linha, sair desse loop e encerrar o programa, né? Então nesse caso aqui, o que vai encerrar o meu loop é o contador, quando ele chegar no valor 4, porque tem esse teste aqui, tá? Então veja, o meu contador está iniciando aqui, ele inicia com 1.
Qual é a próxima instrução? Veja, ó, a execução do programa ela é linha a linha. Então, a linguagem C, né, o executor da linguagem, do compilador C, ele vem de linha a linha executando o que o programador escreveu. O que ele vai fazer? Vai declarar as variáveis, vai declarar uma variável contador e uma variável chamada nota, uma variável chamada média, do tipo float, né, entendendo que a nota nem sempre é redonda, nem sempre é inteira. Então, conte eu estou usando aqui no meu contador, e depois variável nota e variável média são as variáveis que eu vou usar, uma para ler a nota e outra para calcular a média. Então eu dou a informação na tela, informe a nota %d. Quando eu coloco esse %d dentro do printf, significa que eu vou passar o quê? Uma variável que vai substituir esse %d, tá? %d porque é uma variável inteira nesse caso. O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente decorativo também, né? Porque como a gente vai pedir 4 notas, eu quero que o programa informe assim, ó, mostre para o usuário, informe a nota 1. Depois, na segunda vez que ele executar, eu quero que ele mostre, informe a nota 2. Depois, informe a nota 3. Pensa bem, quem é que tem o valor de qual vez que o for está executando? O for não vai executar 4 vezes? Quem é que controla o for? É o conte. O conte não inicia em 1, então eu posso usar o próprio conte para me dar essa informação de qual é a nota que a pessoa tem que informar agora. Não precisa ter uma outra variável para fazer isso. O próprio conte já me ajuda nisso. Então, informe a nota, conte aqui vai ser substituído pelo valor dela. Qual é o valor de conte na primeira vez? 1. Então, informe a nota 1. Na hora que ele terminar essa execução, que ele voltar para cá, ele vai incrementar a variável conte e ela vai passar a ser 2. Na hora que ele passa para a linha de baixo, informe a nota, conte vale 2, informe a nota 2. Termina, volta, informe a nota 3. Termina, volta, informe a nota 4. Termina, volta, conte valeu 5. Eu posso executar agora? O compilador pode executar agora? Não, porque o for tem que ser executado até conte menor ou igual a 4. Então ele não entra mais, aí ele sai e continua para a instrução de baixo. Então, na primeira vez, informe a nota 1. Aí eu tenho que ler a nota. Por isso eu vou usar scanf aqui, né? %f, porque é uma variável tipo float, e acesso endereço de memória chamado nota. Vou armazenar no endereço de memória a nota que a pessoa informar. Tá. Na variável nota eu tenho a primeira nota que ele informou. Se eu não tiver uma forma, vou apagar isso aqui, de guardar todas as notas que ele informar, eu vou me perder. Por que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas elas. Não é média aritmética, eu tenho que somar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, depois dividir por 4. Então, vocês concordam que eu tenho que ter um acumulador? Eu tenho que ir acumulando essas notas, somando essas notas. Qual que foi a estratégia que eu usei? A própria variável média. A variável média vai receber, o que é esse mais igual? Mais igual nós aprendemos que é a mesma coisa que escrever média é igual a média mais nota. É simplesmente uma forma reduzida de escrever isso aqui. Então, isso é a mesma coisa que isso. Certo? Então, eu estou dizendo que média é igual. Recebe o quê? O que eu quero colocar dentro de média? O que já tem em média, mais a nota que a pessoa informou. Então, na primeira vez, média tem alguma coisa? Média não tem nada. Só vai ter a nota que ela informou. Então, média vai ter o quê? Só a primeira nota. Na segunda vez que esse loop executar, média já tem a primeira nota. Então, média vai receber o que já tem em média, ou seja, a primeira nota, mais a segunda nota. Por quê? Porque ele já leu aqui a segunda nota. Na segunda vez que esse loop rodar, vai mostrar informe a nota, conte. Conte é 2, informe a nota 2. Ler nota. Ó, leu a segunda nota, nota agora não tem mais o valor, o conteúdo da nota anterior.
Sobrescreveu, estou usando a mesma variável. Mas eu não perdi a primeira nota. Por quê? Porque a primeira nota está dentro de média. Então agora eu já tenho a segunda nota, eu vou fazer o quê? Acumula para mim agora, eu estou dizendo. Ou seja, a média passa a ter o que já tinha em média mais a nova nota. E assim as 4 vezes. Então quando terminar o loop, né, essa linha aqui não me interessa. É essa aqui que eu estou usando. Quando terminar o loop, ele sair e executar as 4 vezes, o que eu vou ter dentro de média? A soma das 4 notas, por causa dessa conta aqui. Nesta próxima linha, o que eu estou pedindo para fazer? Média agora vai valer o conteúdo de média dividido por 4. Porque eu não quero a soma, que é o que eu tenho aqui, das 4 notas. Eu quero a média. Então eu pego o que já tem na média, divido por 4 e jogo na própria média. Tudo isso para quê, gente? Para não ficar criando um monte de variável à toa, sem necessidade. Mas isso é igual eu falei no primeiro vídeo, isso é visão do programador. Nada impede de se criar outras variáveis para fazer essas contas, né, auxiliares. Né? Essa visão é só a experiência que dá. Então, um programador iniciante ele vai criar um monte de variável. Isso é normal. Nesse caso, só estou mostrando para vocês que não precisa. O importante é você não se perder. Né? Por isso eu tenho essa acumulação aqui. Ó. Senão eu vou perder as notas. Então eu estou jogando tudo em média. Depois eu faço a conta fora do loop. Se eu fizer essa conta dentro do loop, não vai dar certo. Depois que eu já tenho a soma das 4 notas, eu faço a média. Depois basta imprimir na tela. Né? Sua média é o quê? A média. Porcento F está aqui e o ponto 2 é decorativo. Meramente decorativo, porque eu quero só 2 casas decimais. Poderia ser assim só. Ok? Vamos lá. Agora eu coloquei esse outro bloco embaixo para mostrar que o programa pode ser executado dessa forma também. Ele pode ser feito dessa forma. O loop substitui esse monte de coisa aqui. Olha que interessante. Né? Aqui, ó, veja quantos printf, scanf eu tenho. 4 vezes. Ó. Printf uma vez. Printf 2, printf 3, printf 4. Informa a nota 1, informa a nota 2, informa a nota 3, informa a nota 4. Ao invés de fazer isso aqui, criamos o loop. O loop faz esse serviço para nós. Com a diferença de que se eu quisesse 10 notas, bastaria eu fazer isso, né? Ó, eu quero que o meu loop execute 10 vezes e faça a média de 10 notas. Pronto. Né? É isso. Tá? Então, assim, é meio complicadinho porque a sintaxe da linguagem já é meio enjoadinha mesmo. Porém, é importante entender o que está acontecendo dentro em cada comando e entender o problema, principalmente isso. Se você entende o problema, você consegue resolver olhando na apostila a sintaxe da linguagem. E é assim que você vai resolver outros problemas em outras linguagens. Né? A gente não, mesmo os programadores experientes, não sabem todas as linguagens. Mas se ele tem uma boa lógica, ele consegue desenvolver em qualquer linguagem. Basta estudar a linguagem depois e resolver o problema naquela linguagem. Acho que tá bom, espero ter ajudado um pouquinho aí, a gente vai trocando ideia. Um abraço, pessoal.